Bom, esse é o cenário que levou à criação, à inserção no direito brasileiro dessa nova modalidade de pessoa jurídica. Bom, e a Lei 2.441, trazendo no novo chamado artigo 980-A, estabeleceu algumas regras, várias peculiaridades desse novo tipo de pessoa jurídica. A começar pela informação tão esperada e até de certo modo óbvia, a partir do nome que se deu a essa pessoa jurídica, de que ela seria uma entidade composta por um único integrante. E que este único integrante deveria titularizar todo o capital social daquela entidade. É uma informação bastante óbvia, mas a legislação ela precisa informar determinadas obviedades para evitar incompreensões, para evitar dúvidas. Então, o artigo 980-A inicia-se, então, estabelecendo essa informação. A empresa individual de responsabilidade limitada é uma pessoa jurídica com um único integrante que será titular de todo o seu capital social. Seguindo adiante, o Código vai nos dizer, nesse seu novo artigo, que o capital social da EIRELI tem que ser de, no mínimo, 100 salários mínimos. E ele deve ser totalmente integralizado quando da sua criação. Este é uma parte da lei muito criticada pela doutrina, que enxerga nessa restrição um obstáculo para que vários empreendedores brasileiros que precisavam desse instrumento da limitação de responsabilidade que está sendo criado agora, que estava sendo criado ali naquele momento, mas que não podiam fazer um investimento, um aporte de capital tão grande. Vários empreendedores no Brasil, individuais, que precisam da limitação da responsabilidade, que desejam essa limitação, mas que não têm condição de integralizar imediatamente um capital social de 100 salários mínimos. Mas os legisladores responderam, esclareceram essa sua exigência, informando que ela seria fruto de um receio de que a EIRELI viesse a ser usada de forma indiscriminada, de forma inconsequente, e acabasse sendo uma abertura, uma porta de entrada para diversas fraudes no mercado empresarial. Os legisladores entenderam que permitir a criação de EIRELIs com capital social muito pequeno e que então fosse muito facilmente ser integralizado, poderia acabar gerando uma situação de insegurança jurídica perante credores, perante o mercado. As pessoas ficariam com receio de negociar com essas EIRELIs que poderiam ser criadas de uma forma muito fácil, muito branda. Bom, discussão à parte, fato é que esta é a regra que está em vigor. Muita gente demanda uma mudança, embora a Lei 2.441 tenha sido promulgada há muito pouco tempo, mas há gente que propõe que o artigo 980-A já seja alterado, sobretudo neste ponto da exigência do capital social mínimo. Mas isso, por enquanto, é uma proposta, fato é que assim que este artigo entrou em vigor e assim que ele vem sendo aplicado. Além disso, a EIRELI ela precisa ter um nome. Toda pessoa jurídica precisa ter uma expressão que a nomeie para que ela possa se identificar e ser identificada no mercado. Toda pessoa jurídica tem um nome específico. No caso das sociedades empresárias, atribui-se a esse nome a expressão de nome empresarial. Não dá para dizer que a EIRELI tem um nome empresarial, já que sociedade ela não é. Mas o artigo 980 acabou estendendo o regime do nome empresarial também às EIRELIs, ao dizer que esse novo tipo de pessoa jurídica será nomeado pela firma ou pela denominação, que, como sabemos, são modalidades de nomes empresariais que se podem atribuir às sociedades. Sobretudo a sociedade limitada, por exemplo, ela também pode ser nomeada ou pela firma ou pela denominação. Acabou sendo a regra também estendida às EIRELIs. O seu criador ele pode nomeá-la utilizando de uma firma ou utilizando de uma denominação, dependendo do que ele preferir, do que ele achar que vai ser o nome empresarial mais adequado para a sua atividade. Agora, tanto numa situação como noutra,
este nome empresarial, seja a firma, seja a denominação, terá que ser acompanhado da sigla EIRELI. A inserção dessa sigla é obrigatória, porque a sua presença na firma ou na denominação fará com que todas as pessoas que estejam negociando com aquela pessoa jurídica saibam de que tipo de pessoa jurídica é. Consigam perceber que não é uma associação, que não é uma sociedade e que se trata de fato de uma empresa individual de responsabilidade limitada. E aí poderão essas pessoas decidir se desejam seguir adiante, negociando com a EIRELI, ou se não, se eles vão querer exigir alguma garantia a mais ou não. A importância é deixar claro para todo mundo com que tipo de pessoa jurídica elas estão, se está negociando. Seguindo adiante, esse novo dispositivo do Código Civil também vai estabelecer que caso o único integrante da EIRELI seja uma pessoa natural, esta pessoa natural não poderá fazer parte de outra empresa individual de responsabilidade limitada. Outra disposição bastante criticada pelos doutrinadores, pelos empreendedores também, que se viram cerceados do direito de seguir adiante com mais de um empreendimento sem ter que buscar sócios. É possível, é até relativamente comum, a gente vê empreendedores que individualmente tocam 2, 3 negócios, às vezes até mais, empreendimentos paralelos. E eles gostariam de poder estabelecer para cada um deles uma EIRELI específica. Mas o 980A é bastante claro nesse sentido. Se uma pessoa natural fizer parte da EIRELI, aquela empresa individual será a única da qual ele poderá fazer parte. Não é possível que uma mesma pessoa natural faça parte de mais de uma. Os legisladores aqui também responderam à crítica da doutrina, novamente com o discurso do receio da utilização indiscriminada dessa figura. Eles imaginaram, eles justificaram que a época da criação da Lei 12.441, eles recearam que, mais uma vez, se permitisse que uma mesma pessoa natural criasse e integrasse várias EIRELIs, ele poderia criar ali um exército de pessoas jurídicas e ele poderia usar ali pontualmente, ele poderia escolher cada EIRELI e usar pontualmente nas mais diferentes fraudes a serem perpetradas no mercado. Os legisladores, então, justificaram que, por excesso de zelo, eles preferiram, então, fazer essa restrição. Se algum empreendedor precisar de desejar ou pretender explorar mais de um empreendimento paralelamente, ele poderá explorar um deles sob o viés, sob o véu da EIRELI, e os demais como empresário individual, como empresário, pessoa física, ou mesmo criar sociedades para as demais situações. Não é exatamente o que o empreendedor brasileiro desejava, mas, como eu disse, é assim que essa figura entrou no Brasil e está vigorando até hoje. Acredito que modificações existirão no futuro, mas, por exemplo, as regras são essas. Bom, além do que eu já comentei, o artigo 980A também procura esclarecer que a EIRELI ela pode ser criada não somente do zero, isto é, não somente quando uma pessoa física ou jurídica resolve criá-la a partir de um ato constitutivo próprio para isso, mas também a EIRELI pode ser criada a partir da transformação de uma sociedade que venha ficar com um único sócio nessa nova modalidade de pessoa jurídica. Isto é, uma sociedade limitada, anônima ou qualquer modelo societário no Brasil, que venha a perder a dualidade de sócios, que venha ficar no seu quadro societário com um sócio apenas, ela terá que reconstituir essa dualidade em determinado tempo, sob pena de ser extinta, ou ela pode, neste mesmo prazo, buscar a junta comercial ou o cartório de registro civil de pessoas jurídicas e manifestar o interesse de ser transformado numa EIRELI. Mas ao final, o mesmo artigo 980A reforça a impressão de que a EIRELI tem muito
muita semelhança com a figura das sociedades, sobretudo das sociedades limitadas, ao estabelecer que em caso de omissão dele próprio, artigo 980-A, em caso de omissão de outras legislações e em caso de omissão do ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, qualquer litígio, qualquer demanda que envolva esse novo tipo de pessoa jurídica será solucionado pela aplicação subsidiária das regras das sociedades limitadas. Ou seja, aproximando muito aí a ideia e o tratamento legal das EIRELIs com das sociedades limitadas. Muito bem, meus amigos, os aspectos gerais da EIRELI eram esses os que eu queria trazer para vocês. É óbvio que há alguns outros desdobramentos, alguns outros aprofundamentos, mas eles serão pontualmente trabalhados aqui em vídeos específicos para eles. A ideia aqui é muito mais apresentar essa nova modalidade de pessoa jurídica e ressaltar aqui as suas características mais básicas. Mas é um tema que merece sim maiores estudos, maiores reflexões, e eu farei isso com vocês em oportunidades no futuro a partir de outras gravações. Por hora eu me despeço, agradeço a audiência de vocês em mais essa oportunidade, e caso você tenha gostado do vídeo, peço que o favorite e não se esqueça de inscrever no meu canal aqui no YouTube, pois essa inscrição vai permitir que você seja avisado pela internet toda vez que um novo vídeo for postado aqui, tá certo? Muito obrigado, então até a próxima.